Por algum acaso você já quis saber o que é o ser humano dentro da doutrina católica? Para que ele foi feito? O que Deus tinha na cabeça quando ele resolveu fazer essa coisa maluca que a gente chama de homem? Se você tem essa dúvida, eu queria te ajudar a responder e te ajudar a entender essa que provavelmente é uma das maiores dúvidas da doutrina, que é basicamente por que a gente existe, por que eu mereço existir, por que eu mereço ser amado e quem sou eu. Para isso, eu vou precisar. Cadê? Do apoio de uma coisinha. Talvez você conheça, talvez não, chamada Sagradas Escrituras. Era para estar escrito Bíblia Sagrada, mas não está. E aí fica esse questionamento: o que é o ser humano? O que somos nós? Quem somos? De onde vemos? Para onde vamos? E se você tem essa dúvida, eu queria responder ela com você. Então, fica aí até o final para você entender o que a igreja fala que é o homem. O que você é para Deus. Beleza. Vamos lá. O ser humano, a princípio, vai ser esse bonequinho aqui. A gente vai colocar como o ser humano ideal, e o ser humano ideal no começo era ninguém mais, ninguém menos do que ele, Adão. Adão. Então Deus em toda a representação minha vai ser uma bola, tá? Tem um motivo para isso, mas não vou explicar aqui agora que eu tô com preguiça. Deus, essa bola, criou Adão. Por que motivo? Calma, a gente vai chegar lá. Para falar do motivo, eu acho que o motivo, vamos assim dizer, é a última coisa. É a última coisa que a gente tem que se preocupar, né? Porque, como diz Aristóteles, a finalidade é a primeira em intenção e a última a ser obtida, né? É a primeira a ser desejada e a última a ser obtida. Então, quando Deus criou o homem, ele tinha um objetivo. Ele vai alcançar? Ele alcançou esse objetivo? Sim ou não? Não sabemos ainda, tá bom? Então, o que a gente sabe... Deixa eu escrever Deus de novo aqui, porque esse Deus aqui ficou meio troncho. O que a gente sabe, a princípio, é que Deus criou o homem, né? Então, legal. Cara, muito legal esse programa aqui, eu tô amando. Tô usando minha caneta e o meu lápis. E um tablet que eu tô usando aqui. O que a gente sabe? Vamos lá. No primeiro livro de Gênesis, ou melhor, no primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, Gênesis, vai começar com a famosa frase: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Vai depender da sua tradução. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, a tradução Bíblia de Jerusalém, é evidente, né, que essa Bíblia veio de Jerusalém, mas essa é a tradução que eu tenho aqui no momento. Se você tiver outra tradução, não tem problema, você vai entender. Eu só quero que você acompanhe e faça a transcrição aí, porque aí vai estar de um jeito e aqui vai estar de outro. Tá bom? Então entenda. É isso que eu vou ter que pedir para você. Deus disse: faça-se a luz foi feita e a luz era boa. Houve tarde e manhã. Né? Chamou a luz dia, a trevas noite, houve tarde e manhã, primeiro dia. Depois disse: haja firmamento no meio das águas, separa a água das águas. Assim se fez. Depois separou as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. As que estão em cima chamou céu. Né? Aí depois disse que as águas que estão sob se reúnam todos num lugar só. E aí surgiu os continentes, a terra e tudo mais, né? Logo em seguida ele fala que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem sobre a terra segundo sua espécie. Aqui ele vai falar das plantas, né? E aí é mais um dia. E aí ele fala das estrelas e é mais um dia. E aí ele fala dos seres vivos em um outro dia. E aí, no sexto dia, que é o último dia da criação, né? Deus criou o mundo em 7 dias, mas tecnicamente ele cria em 6, e o sétimo ele usa como um descanso, um significado simbólico. Mas aqui a gente vai entender isso literalmente, só a mérito de curiosidade, tá bom? E vai chegar no sexto dia. Deus disse... Eu vou até escrever isso, porque isso é importante a gente saber.
Ó. Façamos a nossa imagem e semelhança. Não coube tudo aqui. Semelhança. Então é isso, né? Deus fala lá: façamos a nossa imagem e semelhança. E aí ele cria o homem, né? Vai falar: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou homem e mulher. Ele os criou. Esse versículo é lindo, é muito magnífico, muito bonito mesmo. Então, primeira coisa que a gente sabe sobre o homem. O homem, o ser humano, é uma criação de Deus. Deus fez, né? Então, vamos colocar aqui. Vou dar um zoom. Primeiro, homem é criação de Deus. Primeira informação que a gente tem. O homem é uma criação de Deus. Segunda coisa que a gente sabe, que nos é informado aqui mesmo, né? Homem é imagem de Deus. Terceira, homem é semelhança. Esse problema, eu tenho um problema com a palavra semelhança. Eu sempre escrevo ela errado. De Deus. Então, os primeiros 3 tópicos que a gente sabe a respeito do homem, ou de nós mesmos, né, segundo as Sagradas Escrituras, e portanto é o que a gente, como católico, acredita, é que 1. O homem é criação de Deus. 2. O homem é imagem de Deus. E 3. O homem é semelhança de Deus. Tá bom? Sabendo de tudo isso, o que mais a gente pode tirar daqui? Então veja bem, olha só. Outras informações. Continuando. Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes, as aves, os animais, as feras, os répteis que rastejam sobre a terra. Logo em seguida, então, quarto. Homem domina sobre, finge que são sobre os animais. Outra informação. Quarto ponto, o homem domina. Vamos para o quinto. Deus o abençoou e lhes disse. Os abençoou, porque aqui já diz, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou, homem e mulher ele os criou. Logo em seguida, Deus abençoou e lhes disse, capítulo 1, versículo 28. Está no começo da Bíblia. Sede fecundos, multiplicai-vos. Então, homem feito para
fecundidade. Feito para fecundidade. Barra multiplicação. Olha, outro ponto que a gente aprende, né? Enchei a terra, multiplicai, e submetei-a. O que isso quer dizer? O sexto ponto a respeito do homem, segundo a própria Bíblia. Homem. Ai, quase que eu tô mandando. Senhor da terra. O sexto ponto que as Sagradas Escrituras nos... Cara, tudo isso em um capítulo, não precisa ler muito. O homem é senhor da terra, porque Deus pediu que nós fôssemos fecundos e que submetêssemos a terra. Ó, dominai os peixes, as aves e os animais. Senhor da terra, barra, animais, barra, plantas. Para não ficar nada subentendido. Não, mas você disse que Senhor da terra, não dos animais. Não, eu não disse nada. As Sagradas Escrituras deixam muito claro. Deus disse, olha só, eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto, que dão semente. Isto vos será alimento. A todas as feras, todas as aves, a tudo que rasteja sobre a terra, o que é animado, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez, Deus viu o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Outra informação. 7. As Sagradas Escrituras nos disse: homem é muito bom. Bem simples. Aqui é um B assim, mas tudo bem. Vamos fingir. Vamos apagar isso aqui. Muito bom. Tá funcionando. Entende? Então aqui, só aqui nesse primeiro capítulo nos revela algumas coisas. Então, ó, façamos a nossa imagem e semelhança, o homem. Primeira coisa que nós descobrimos é que o homem é criação de Deus. Segunda é que o homem é a imagem de Deus. Terceira, que o homem é semelhança de Deus. Quarta, que o homem domina sobre os animais. Ou pode ser... Esse quarto aqui a gente pode até cortar, que vamos dizer que ele está subentendido no que é o sexto. E aqui a gente pode corrigir. Colocar aqui como... Opa! Aqui como quarto. Aqui como quinto. E aqui como sexto. 6 pontos. Até bom que bate o número direito. Não, se bem que é 7 o número. Enfim, vamos lá. O homem é feito para a fecundidade, crescer e multiplicar. O homem é senhor da terra, animais e plantas, porque Deus disse, e o homem é muito bom. As Sagradas Escrituras vão deixar muito claro. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Veja bem, ele cria a terra, é bom. Ele cria a luz, é bom. Ele cria os mares, é bom. Ele cria as plantas, é bom. Ele cria os animais, é bom. Ele cria o homem, é muito bom. Então, o homem é o que faz a terra ser muito boa. E o que acontece? Aqui no primeiro capítulo deixa muito explícito. Mas vamos para o segundo capítulo para verificar essa informação que eu vou passar como 7º ponto. Vamos lá. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera, e no 7º dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou, depois de toda a sua obra da criação. Essa é a história do céu e da terra, quando foram criados. Logo em seguida, ele começa a recontar o processo de criação. No tempo em que Javé Deus fez a terra e o céu, não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto,
Um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou um homem que modelara. O homem, não um. O homem que modelara. Yahvé fez crescer do solo árvores, aí árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecedor do bem e do mal. Um rio para regar o jardim. E aí ele falou, ó, você vai cuidar desse negócio aqui. Tomou o homem e colocou no jardim para cultivar. E disse, pode comer todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. E aí logo em seguida, não é bom que ele esteja só. Vou fazer um auxiliar que corresponda. E aí faz os animais para ajudar o homem. Né? E aí o homem vai dando o nome para os animais. Cada qual levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, a todos. Isso é impressionante. Então, Deus fez... Aí ele vê, pô, nenhum dos animais ali tá bom. Então, Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. E o homem exclama, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Será chamada Isha, né? Isso daqui só faz sentido no hebraico, Isha, porque foi tirada do Ish, que é homem. Isso daí todo mundo sabe, né? Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher não se envergonhavam. Beleza. Então, a gente já sabe que no primeiro relato vai contar uma coisa, e no segundo relato vai contar outra. Que é o quê? No primeiro relato vai falar que Deus fez toda a criação e o homem veio por último. No segundo relato fala que tinha um mundo, o mundo não tinha planta, tinha um manancial que regava o solo, e aí ele cria um homem dessa argila que sai desse manancial, dá a entender isso pelo menos, e aí ele sopra a vida no homem e depois coloca o homem num jardim que ele vai plantar para o homem. Então ele cria as plantas, os animais e por último a mulher. Tudo para dar para o homem. Então, o que é o sétimo ponto que a gente pode tirar como fim? Que é o quê? Homem é o ápice. Aqui a gente vê no primeiro relato, ele é o ápice, ele é o melhor ponto. E o motivo da criação. Então veja bem, o que eu estou falando aqui? Uma coisa muito séria, aliás. Lembra que eu falei? O homem, ele é senhor dos animais, ele é senhor da terra, dos animais e das plantas. Quando eu digo que o homem é o ápice e o motivo da criação, eu estou dizendo que de todas as coisas que Deus criou, não existe nada melhor ou tão bom quanto a raça humana. Nada. E não só não existe nada tão bom quanto a raça humana, como que os animaizinhos, o cachorro, o periquito, o papagaio, o bicho da seda, a samambaia, eu não sei muito de planta, mas hortênsia, as orquídeas, né, as algas, todas essas plantas, elas foram criadas por causa do homem. Esse ambientalismo, ele trata o homem como o vilão da história. Então ele vai falar, o homem é o câncer do mundo. Essa frase você já ouviu 1 milhão de vezes. Vai falar, se os humanos fossem bonzinhos como os animais, o mundo seria melhor. Não, o que a Sagrada Escritura deixa bem claro, só você ler de novo. O homem é o ápice da criação. E ele é a motivação da criação. Veja bem, a pior pessoa humana, ela é melhor do que o melhor cachorro, do que o melhor animal. O pior ser humano, aquele que faz maldade com criança, aquele que abusa de outras pessoas, aquele que violenta as pessoas, que agride, que maltrata, que tira a vida.
Veja bem, essa pessoa que, por mais que seja horrível, que causa guerras, né? Por mais que seja horrível, por causa dela ser o ápice da criação, o motivo da criação, o pior ser humano, ele é melhor do que o melhor cachorro. Porque o homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que tem um ponto, mas ele é feito à imagem e semelhança. Então Deus ali no princípio, quando criou o homem, ele fez o homem e ele pensa no homem melhor do que todo o resto da criação. Ou seja, se você juntar toda a criação, não dá um homem. E é por isso que Deus morreu pela humanidade. Então você tem que entender o seu valor. Você tem que entender, inclusive, o valor da pessoa ruim. Porque é isso que vai fazer você sair de casa e evangelizar. Entender que essa pessoa, ela é tão valiosa, mas tão valiosa que ela custou o sangue e a vida de Deus. Entendeu? Então entendam isso. Se vocês não entenderem, vocês não vão entender todo o resto. Tá bom? Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Queria dizer que é muito importante para mim ter você aqui. Contudo, você vai perceber que alguma coisa está errada, parece que está faltando alguma coisa. Pois é, eu cortei esse vídeo em dois, porque o vídeo original ficou muito longo, ficou com quase 1 hora de duração. E para evitar que você fique 1 hora ouvindo o Vinícius falar coisas chatas, eu resolvi cortar em 2 vídeos para que você possa acompanhar outro dia, quando você tiver mais tempo, esse outro vídeo. Tá certo? Se você está gostando, não esquece de se inscrever, deixar um comentário bem legal, uma curtida, que vai ajudar muito. É muito importante para mim ter justamente essa sua participação, essa sua conversa. E se eu puder contar com você, eu gostaria muito de pedir essa tua ajuda. Tá bom? Então, falou. Te vejo no próximo vídeo.